E aí, gente, tudo bem? Aqui quem fala é Rafael Vaz, sou proprietário do site descontojá.com, site de cupons, desconto e promoções. Se você quer comprar algum produto, seja ele geladeira, TV, calçado, dá uma olhada lá no site descontojá.com, porque nele são publicados cupons de descontos e promoções das principais lojas online. Você precisa de 2, 3 cliques no site e ele te redireciona para a loja. E aí na loja você faz a compra, usa o cupom normalmente no carrinho de compras, né, da loja, na página de finalização e economiza. E além do descontojá.com, eu estou inaugurando o site Coxinhando. O que é o site Coxinhando? O site Coxinhando é um site que eu vou escrever sobre salgados e massas, que são coisas que eu amo e que eu tenho bastante experiência. Hoje vai ser praticamente o primeiro vídeo que eu vou fazer para o site. E o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer mini coxinha, a famosa coxinha no copo. Bom, sem demorar muito, eu já tô com a panela aqui, você tá podendo visualizá-la. E eu já tô com tudo separado pra gente cozinhar primeiro o frango. Então o que a gente vai fazer? A gente vai cozinhar o frango aqui na panela de pressão. Se você não tiver panela de pressão, você também vai poder cozinhar. Eu prefiro fazer na panela de pressão porque é mais rápido, mais cômodo também. Então a gente vai cozinhar aqui o frango, que é o primeiro passo, cozinhar o frango. Porque na sequência a gente vai fazer a gente vai refogar o frango. E por último, fazer a massa. Essa é a sequência. Primeiro a gente cozinha o frango, depois a gente refoga o frango, aí já refoga com tempero, com salsinha, com cebolinha, e por último faz a massa. Por que essa ordem? Porque quando a gente vai cozinhar o frango aqui, a gente em seguida já refoga e deixa ele descansando. Ou seja, a gente vai deixar ele esfriando depois de refogado, que é mais fácil de você trabalhar com o recheio a temperatura ambiente, ou se for o caso até gelado. Não quente, quente fica complicado. Então a ordem é essa: cozinha o frango, refoga o frango e por último a gente faz a massa. Então eu já vou mostrar aqui pra você o que a gente vai usar. Ó, 1 kg de frango. Esse 1 kg de frango aqui, você pode reparar que eu coloquei alho. Aqui tem 2 dentes de alho picados. Então eu já vou jogar aqui na panela. Outra coisa que a gente vai colocar aqui, ó, cenoura. Aqui tem 220 gramas de cenoura. Então se você tiver uma cenoura aí, ou 2 cenouras que dê essa quantidade, 220 gramas, você adiciona aqui. Por quê? Porque a cenoura eu vou usar única e exclusivamente para dar cor à massa. Eu vou pegar essa cenoura com uma xícara do líquido daqui que vai sobrar desse frango que eu vou adicionar aqui. Eu vou bater essa cenoura no liquidificador e ela vai virar uma misturinha alaranjada. Isso vai para nossa massa e a nossa massa vai ficar com uma cor bem bacana. Agora eu vou jogar aqui, e isso é importante, a quantidade: 1 litro e meio de água. 1 litro e meio de água. Essa quantidade vai ser ideal para a gente preparar a massa e também usar parte dele para refogar o frango. Então 1 litro e meio é essencial. Por fim, eu vou colocar um tablete de caldo de galinha. Um tablete de caldo de galinha aqui nesse líquido, que é o que vai realçar o sabor. Eu vou fechar a panela, acendi o fogo aqui no máximo, vou fechar a panela e aqui, gente, a partir do momento que pegar pressão, a gente vai contar 15 minutos.
15 minutos é o tempo suficiente para cozinhar bem o frango e também deixar a cenoura bem molinha. Tá ok? Então 15 minutinhos a gente tem esse frango pronto. Bom, gente, nosso frango já cozinhou na panela de pressão. Opa, já cozinhou aqui na panela de pressão e eu vou abrir a tampa nesse exato momento. Você viu o fumaceiro que fez? Deixa eu conferir se não embaçou a câmera. Não embaçou a câmera. Frango cozido, cenoura cozida. A gente vai tirar aqui, começar a tirar o frango e colocar nessa travessa que tá aqui ao lado. A cenoura, colocar aqui também do lado. Lembrando que esse frango é um frango sem osso. Ó, e a cenourinha. Deixa eu ver o que tem aqui, ó. As partezinhas aqui são... A gente pode colocar aqui também, que não tem problema nenhum. Que é... basicamente é alho. Bom. Eu vou pegar essa leiteira aqui e vou coar esse líquido do frango. Tá aí, coado o líquido do frango, tá? E eu vou deixar ela posicionada aqui, porque eu vou usar parte desse líquido. Eu vou tirar essa cena, deixa eu colocar aqui a cena para você ver em maiores detalhes como eu vou desfiar esse frango aqui. Deixa eu tirar a cenoura daqui. Tirar a cenoura daqui. Ela tá bem molinha essa cenoura. Bom. Com 2 garfos ou qualquer outro utensílio, o garfo ajuda porque tem as pontas aqui dele, mas com 2 garfos a gente faz isso aqui, ó. Temperinho. A gente faz isso aqui, ó. Ó. A gente desmancha o frango. Desmancha todo o frango. Ele tá bem molinho, mas tá quente. Então, com a mão, nós não conseguiríamos desfiar tão logo a gente retire da panela. Mas com garfo sim, não tem problema nenhum, porque nós não estamos colocando a mão. Então dá para desfiar esse frango bem desfiadinho, para poder dar início ao seu refogamento. Lembrando que como a coxinha no copo ela é bem pequena, a gente não consegue colocar um frango desfiado desse jeito aqui no salgado, né? Mesmo que eu espere esfriar e desfie ainda mais, não tem como. É um frango
que num salgado pequeno de 2 centímetros, como é a coxinha no copo, dessas que a gente encontra na rua, né, nas franquias, a gente não vai conseguir colocar esse frango aqui. Então, eu vou passar pelo triturador, na verdade um processador, mas se você não tiver um processador, pode ser um liquidificador, para poder triturar esse frango, deixar ele mais moidinho, não em forma de... não transformá-lo num patê. A ideia aqui é moer o frango, deixar ele mais moidinho, para poder facilitar na hora de rechear a coxinha no copo, né? A coxinha pequena que a gente vai fazer. Então eu posso desfiar ele aqui desse jeito e vou refogar também com ele desse tamanho, mas depois a gente vai passar no processador para ele ficar moidinho, tá? Ó, então isso aqui já é o suficiente com ele. Bom, aqui eu peguei uma panela, que é uma caçarola, né? Ela tem um tamanho bacana para refogar esse frango e até para fazer a massa. Só que a massa provavelmente eu não vou fazer nela. Eu vou fazer numa outra panela. Aqui eu vou fazer só refogar o frango. Então ela tem um tamanho bom pra gente refogar esse frango. Muito importante isso. Primeira coisa que eu vou fazer é despejar aqui 4 dentes de alho. Lembrando que no cozimento do frango, aqui na panela de pressão, a gente já picou 2, né? Que cozinhou junto com o líquido. Então eu adicionei aqui mais 4 dentes de alho. E aqui eu tenho 4 colheres de sopa cheia de azeite. Se você não tiver azeite, você pode usar sem problema 1 colher de sopa de margarina. Ó, eu uso o azeite porque o azeite ele tem um sabor maravilhoso. Um azeite bom, né? Um azeite que você compra aí no dia a dia e você sinta o sabor de azeite, porque o que mais existe por aí é azeite sem sabor. Esse aqui é um azeite gostoso. Então eu coloco 4 colheres de sopa dele para poder refogar o nosso frango. Vou deixar refogar um pouquinho, lembrando que o fogo tá no mínimo, tá? Para não queimar. Eu vou agora, vou passar para cá. Eu vou adicionar aqui uma colher, uma concha dessa aqui de feijão, né, do nosso líquido, e vou aumentar um pouquinho o fogo e vou adicionar uma segunda concha do nosso líquido. Então eu coloquei 2 conchas aqui do nosso líquido nessa misturinha aqui de azeite e alho. Lembrando que eu não vou adicionar cebola. Não vou adicionar cebola. Eu não vou adicionar cebola por quê? Porque a cebola, gente, é um pouco assim controversa. Dependendo da forma que nós armazenarmos o nosso salgado, ou de repente num dia a dia que a gente está lá trabalhando com ele e tá um calor, tá um tempo assim que é maçante, pode ocorrer, não quer dizer que vai ocorrer, mas pode ocorrer de o salgado azedar. E salgado azedo, olha, é uma coisa terrível. Uma vez eu comi um salgado azedo num lugar, num desses empórios da vida, e os salgadinhos estavam azedos, o frango estava azedo, a massa estava ok, mas o frango estava azedo. Olha, é terrível. Então, a gente pode evitar
o uso da cebola numa receita de coxinha? Porque ela dá sabor? É claro que dá sabor, mas a gente pode evitar o uso dela porque a gente vai usar outros ingredientes. No caso aqui o alho, o azeite, eu vou adicionar também, e eu vou fazer isso agora. Aqui, ó, como você pode ver, aproximadamente meia xícara de cebolinha, tá? Vai entrar na finalização também salsinha. Então a gente tem muito sabor aqui para agregar nesse nosso frango. Não tem a necessidade de colocar algo que pode prejudicar em algum momento ou alguma oportunidade o nosso recheio. Então a gente deixa a cebola de lado, não acrescenta a cebola aqui, trabalha só com esses ingredientes que você viu aí até o momento. Ó, mais uma coisa que eu vou colocar: colorau, uma colher de sopa cheia, como você bem vê aí, mais uma pitada de curry, uma pitada, tá? Eu não tô colocando uma colher de café, uma colher de sobremesa, não, é uma pitada que eu coloquei sobre o nosso colorau aqui, justamente para você ter um contraste da quantidade que eu tô utilizando. Então eu jogo isso aqui e mexo. E ó como a nossa misturinha já vai ganhando uma cor muito, muito, muito bonita. É essa a cor que o nosso frango vai ter, tá? Lembrando que ao utilizar duas conchas dessa com líquido, a gente está adicionando sal, né? Aqui, porque o caldo ele tem sal. Mas é muito provável que eu tenha que acertar esse sabor. Sempre falta um pouco de sal, sempre falta. Nunca o sal do caldo ele consegue trazer o sabor por completo ao frango. Então a gente tem que colocar um pouquinho de sal. Isso você aí vai quando for fazer a sua coxinha, você vai experimentar e vai colocar a quantidade ideal. Ó, a nossa mistura aqui, a partir do momento que a gente adiciona o colorau e o curry, ela vai ficando um pouco mais grossa. Então eu venho aqui e coloco mais meia concha, tá vendo? Meia concha do nosso caldo e mexo mais um pouquinho. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar uma pitada de pimenta branca. Uma pitada de pimenta branca. A pimenta, ela dá um saborzinho bacana. Se você não quiser colocar, não coloca, tá? Se você não quiser colocar, não coloca. Eu tô colocando uma quantidade aqui que não é exagerada, é bem pouquinha. Bom, ó, eu vou colocar mais meia concha de líquido. E agora sim, eu vou fazer essa mistura aqui. E agora sim, eu vou adicionar todo esse frango aqui. Ó, aqui e aqui. Pronto. Temos já todo o nosso frango aqui. Agora cabe a nós mexer e misturar o frango até ele ficar bem temperado, bem vermelhinho. Lembrando que você não pode exagerar muito em líquido, né? Nesse refogado aqui, porque senão depois fica difícil para usar, para rechear o salgado, né? Salgado, recheio molhado não combina com salgado, então você tem que colocar uma quantidade ideal de líquido para evitar que o salgado fique muito úmido, que o recheio fique muito úmido. Aqui
o frango, como você está vendo aí, ele tá um frango desfiado até de certa forma um pouco grosseiro, mas é aquilo que eu disse anteriormente. Esse frango ainda vai passar por um processador, um liquidificador, para ser um pouco moído, porque quando a gente for rechear o salgadinho, coxinha, a gente vai conseguir trabalhar com um frango bem pequenininho, né? Se a gente usar esse frango aqui desfiado desse jeito, a gente não vai conseguir rechear um salgado pequeno como é a coxinha no copo. Bom, a mistura tá aqui muito bem feita, muito bem feita. Lembrando que o fogo tá no mínimo, tá? O fogo tá no mínimo. Agora eu vou pegar um pedacinho aqui só pra ver como que tá esse sabor. Tá gostoso. A gente sente o sabor, os sabores, né, de frango, de tudo. Porém, como eu disse, é necessário colocar sal. Vou fazer o seguinte. Vou pegar uma colherzinha de café. Vou colocar isso aqui, ó. Isso aqui. Mais um pouquinho. E vou mexer. Vou mexer para ver como esse frango vai ficar. Se ficar ainda fora do ponto, a gente coloca mais um pouco de sal. O que não pode acontecer é salgar, né? Comer salgado com muito sal e complica. Bom, nosso frango, enfim, tá praticamente pronto. No que diz respeito ao refogado, tá pronto, porém faltando isso daqui, que é a salsinha. E aqui tem mais ou menos quase meia xícara também de salsinha, assim como a cebolinha, tem quase meia xícara de salsinha. A gente coloca tudo isso aqui. E independente de estar grosseiramente cortada, eu estou frisando muito isso, que é para não achar que vai ficar salsinha grossa aqui. Não, a gente vai passar isso aqui no processador. Ó. Ó que linda. Agora, gente, isso aqui eu vou reservar. Por que eu vou reservar? Eu vou reservar porque eu vou esperar esfriar um pouco para poder passar no triturador. E aqui eu entro com uma outra panela. Essa um pouquinho menor que a anterior, mas suficiente para a gente trabalhar com a nossa massa. Lembrando que eu ainda tenho a cenoura para passar também no liquidificador, tá, gente? É a cenoura que saiu de lá da panela de pressão e eu tô amassando. Se você quiser evitar o uso do liquidificador para essa cenoura, você também pode. Eu vou fazer isso aqui, calma aí. Basta fazer isso daqui, ó. Pegar uma peneira, deixa eu limpar essa peneira melhor.
pegar uma peneira, despejar aqui a cenoura e amassar. Ela não vai passar praticamente aqui ela não vai passar muito por aqui, sabe? Pela peneira. Mas você vai conseguir, com o atrito, sujeira, com o atrito da peneira, amassar bem a cenoura. Ó, aqui. Então, a questão do liquidificador, passar essa cenoura no liquidificador, também é opcional. Se você não quiser passar no liquidificador, não passe. Usa, ó, 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 ó. Usa aqui a peneira só, ou uma peneira que você tem aí, e amassa bem a sua cenoura, porque ela fica bem molinha e fácil de amassar. Ó, ela tá um purezinho. Tá um purezinho. Ó, o excedente aqui eu tiro e coloco no nosso prato. E praticamente está pronto o nosso purezinho, que vai dar cor para nossa massa. Purezinho de cenoura. Agora, vamos lá. Agora o foco é aqui, nesta panela. Vamos começar a preparar a nossa massa. Bom, para massa é o seguinte. Você vai precisar disso aqui, ó, uma colher de pau. É essencial para mexer. Se você não tiver, vai ter trabalho. Aliás, se você não tiver, é melhor nem começar, porque não tem o que seja melhor para mexer com uma colher de pau. E esse cabo aqui, ele tem uma anatomia muito boa, porque eu consigo ter esse tipo de pegada aqui, ó. E eu não fico com calo não, tá? Se for um cabo muito roliço, muito fininho, vai te machucar. Então quando for comprar se você não tiver, ou se você um dia for comprar, procure comprar uma colher de pau com cabo largo para fazer massa. Vou fazer o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer é jogar o purê de cenoura aqui. A primeira coisa que eu vou fazer. Já tá pronto mesmo, a gente joga. Agora eu vou jogar aqui nesse purê 6 xícaras desse nosso líquido. Aqui são 2. Aqui são mais 2. E olha como vai ficando a cor do líquido. Aqui tem mais uma e eu vou completar com mais um pouquinho de água, para colocar 6 xícaras exatas de líquido. Tá aqui 6 xícaras de líquido pra gente fazer a nossa massa.
6 xícaras de líquido. Essa é a quantidade ideal para preparar essa massa. Então, são 6 xícaras de líquido e 5 xícaras de farinha. Essa farinha foi peneirada, tá, gente? Foi peneirada. Eu peguei, coloquei, calculei as xícaras e peneirei com essa peneira aqui. Por quê? Porque às vezes a farinha ela tem bolinhas. São formadas bolinhas na farinha. Então peneirar é essencial para tirar essas bolinhas. Se você não peneirar, o risco de formar essas bolinhas aqui na sua massa é muito grande. E mesmo peneirando, isso às vezes acontece. Então imagina não peneirando. Por isso eu recomendo que você tenha uma peneira sempre para peneirar a sua farinha. Aqui eu acendo já o fogo, tá no máximo, tá? Tá no máximo. Vou adicionar aqui mais um caldo de galinha. Então foi um caldo de galinha lá no preparo do frango, na panela de pressão, e mais um aqui no momento que a gente vai preparar a massa. 2 caldos para essa quantidade, para essa receita. Agora eu vou colocar aqui 4 colheres de sopa cheia de margarina. 4 colheres de sopa. Opa. 4 colheres de sopa. Ó, tá aqui. Vou colocar mais um pouquinho. Isso aqui. Terceira. E quarta. Essa quantidade, uma vez que a gente colocou 2 caldos de galinha, tem o cozimento do frango, 4 xícaras para 5 4 xícaras não, 4 colheres de manteiga para 5 xícaras de farinha, vai deixar a massa no ponto ideal para a gente trabalhar. Eu não vou, por exemplo, ter a necessidade de ficar molhando a minha mão para usar essa massa, porque ela vai ficar com a quantidade de gordura ideal, no ponto. E detalhe, eu vou esperar isso aqui, essa margarina ela desmanchar toda, né? E se acontecer de quando eu adicionar a farinha aqui, e mexer, e trabalhar bem, e misturar tudo que tiver aqui, já formar uma massa, ela grudar na minha mão, porque eu costumo experimentar, eu pego um pedacinho da massa e grudar na minha mão. Se ela grudar na minha mão, se eu sentir que ela está grudando na minha mão, eu posso adicionar mais um pouco de margarina. Mais um pouco, não uma colher cheia, um pouquinho. E mexo novamente para essa gordura adicional, a massa poder absorver. E aí sim, eu testo mais uma vez e com certeza ela vai estar no ponto certinho. Bom, agora eu vou pegar a nossa colher de pau e vou mexer aqui um pouquinho. Olha só como esse caldo tá com uma cor alaranjada. Essa cor aqui a gente ganhou com a adição das 200 gramas de cenoura cozida lá junto com o frango na panela de pressão. Deixa eu ver. O importante aqui quando a gente faz uma massa é também deixar tudo misturar por igual, para a gente ver até onde a gente vai poder adicionar mais sal. Porque nesse preparo aqui, antes de colocar a farinha, é essencial que esse líquido aqui esteja um pouco salgado. Por quê? Porque quando a gente jogar aqui a farinha toda,
a farinha vai equilibrar os sabores e a gente vai ter uma massa saborosa, nem muito salgada, nem sem sal. Então é importante deixar esse líquido aqui levemente não, mas salgadinho. Você precisa sentir esse líquido salgado. Você precisa sentir esse líquido salgado, porque quando a gente adicionar a massa, ele vai equilibrar. Então agora já, deixa eu ver se já tá tudo misturadinho, ó. A manteiga dissolveu. O caldo também eu não tô sentindo mais ele por aqui inteiro. Então ele também deve ter dissolvido. A gente vai fazer o seguinte, ó, uma colherzinha de café. Ela não tá tão cheia, eu jogo aqui. Mexo. E vou experimentar. Exatamente, ele tá salgadinho, tá? Ele tá salgadinho. Você imagina, aqui tem 6 xícaras de líquido, mais a cenoura que absorveu parte do líquido de onde ela foi cozida. Então tem um pouco mais de 6 xícaras de líquido, né? Além da manteiga também. Então a gente vai adicionar aqui 5 xícaras de farinha, ou seja, um pouco menos do que a quantidade de líquido. Se a gente equilibra, aqui é uma outra forma de fazer. Se a gente equilibra a quantidade de líquido com a quantidade de farinha, ou seja, 5 e 5, também dá uma massa. E dá uma massa boa também. Ela vai ficar uma massa um pouco mais firme, mas vai ficar uma massa gostosa também, com sabor e tal. Ela só vai ficar mais firme, vai ficar mais durinha, digamos. Aqui ela vai ficar mais molinha, mais macia. Bom, eu vou esperar levantar um pouco de fervura para poder adicionar a farinha. A farinha, quando eu for adicionar, eu vou jogar tudo de uma só vez. Vou mexer calmamente, porque se a gente for mexer muito rápido, com a quantidade de farinha mais líquido, vai cair tudo no fogão. Isso não é legal. Então a gente mexe com calma, vai mexendo. E quando você sentir que tá bem ali, bem homogênea, tá boa parte misturada, aí a gente pode começar a mexer com um pouco mais de força, um pouco mais rápido, para misturar tudo e evitar que sejam formadas as bolinhas de farinha ou fique grumos assim que são desagradáveis numa massa. Tá começando a levantar a fervura. Eu vou experimentar mais um pouquinho para ver como que tá. Eu vou colocar mais uma pitadinha de sal, ó. Mais uma pitada de sal. E agora eu vou fazer o seguinte. Aqui já está pronto para receber a massa. Então, eu vou abaixar o fogo, no mínimo. Vou tirar essa travessa de vidro daqui. Porque essa panela aqui, ela escorrega aqui no fogão. Então eu não posso ter nada nesse fogão para poder manipular bem aqui a massa junto com a panela. Ó, e vou jogar tudo de uma só vez, misturando levemente. E vou começar a fazer isso aqui. Ó. Repare como eu tô pegando o cabo aqui para mexer, tá? Para você fazer igual aí quando for fazer a sua massa. Ó, a gente mexe aqui embaixo, mistura aqui dos lados, e quando eu sinto que boa parte dessa farinha já tá bem misturadinha aqui com
com o líquido eu começo a mexer assim, mais firme. Ó, e aí a gente faz isso. A gente amassa ela contra a lateral da panela. Ó, contra a lateral da panela, tá vendo? Amassando contra a lateral da panela. Isso aqui, gente, a gente tem que fazer por aproximadamente uns 3 minutos pelo menos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Por quê? Porque é o momento em que a massa cozinha, né? É o momento que a gente trabalha essa massa para que o nosso salgado não tenha sabor de farinha. Então é essencial você fazer esse trabalho aqui muito bem feito, sem pressa, sabe? Mexe bem, manipula bem aqui, vê os pontos de farinha. Se tiver, você amassa, procura os pontos de farinha, você amassa com o cabo nela para ver se ela desmancha. Se não desmanchar, você tem que tirar, né? Ó, aqui eu mexi legal. Agora eu vou fazer o teste. Ó, o teste eu faço isso aqui, ó. Ó, eu puxo, ó. E aí eu venho aqui, ó. Ó, ó, ó. Ela não tá grudando. Não tá grudando. Então, tá. Uma quantidade ideal de gordura. Tá no ponto. Tá com uma cor bonita. Você pode ver que ela fica até com uns pedacinhos de cenoura, mas não é pedacinho grande, tá? É fagulha de cenoura. Fagulha. Se você colocar coloral aqui para dar cor para massa, porque pode colocar também, você também vai ver pontinhos do coloral, porque ele não desmancha. Então aqui, ao invés de colocar o coloral, a gente coloca cenoura. A cenoura vai ficar gostosa, não vai mexer com a estrutura da massa, não mexe com a estrutura da massa. Você não vai ter um salgado aí que possa acontecer alguma coisa, ou abrir, ou sei lá o que. Não vai, a cenoura não vai fazer isso, ela vai apenas dar cor e agregar um pouquinho de sabor, tá? Ó, aqui tá pronto. Tá pronta a nossa massa. Apaga o fogo. Ó, mais uma vez eu vou pegar, ó. Ó como essa massa tá linda. Ela não tá gordurosa. E ela tá bem molinha. E muito saborosa. O que eu vou fazer com essa massa? Se eu tivesse uma bancada, assim, uma boa bancada, eu poderia colocar numa bancada. Pode ser uma bancada de mármore, que você tiver aí. Mas eu não tenho. Então, eu jogo ela aqui nessa assadeira grande, por sinal. Uma assadeira tem um tamanho muito bom. E com essa assadeira eu consigo trabalhar bem essa massa. Trabalhar bem ela tanto aqui nesse momento de dar uma leve sovadinha nela aqui, como depois, no momento em que eu vou rechear o salgado. Então, ó,
gente pode fazer isso aqui, ó. Tá muito quente? Tá. Tá quente, claro que tá. Mas eu posso fazer isso sem problema nenhum. Só com certa rapidez para não deixar minha mão muito tempo em cima da massa, senão a gente vai queimar a mão. Ó. Ela tá sensacional essa massa. Aqui, só para já passar a informação, essa quantidade de massa com 1 kg de frango, a gente consegue fazer entre 300 a 350 coxinhas no copo. É muita coisa, tá? E para descansar essa massa, gente, aí é uma dica, tá? Aí é uma dica que eu vou dar pra você. Pra descansar essa massa, se a gente deixa ela desse jeito aqui por uns 20 minutos, vai que seja, exposta desse jeito aqui, pegando ar, ela resseca. Ela vai criar uma camadinha aqui, ressecada aqui em cima, certo? Quando ela tá nessa fase aqui, descansando, a gente pegar e cobrir essa massa com um pano. Um pano, pode ser um pano de prato limpo. A gente cobre ela e depois cobre com um plástico. Pode ser um plástico filme, pode ser um plástico desse que a gente arruma no supermercado para embrulhar legumes. Então, fazendo isso, você consegue evitar que entre ar na massa. Ó, uma bolinha de farinha. Você entre ar na massa e ela resseque. E o papel do pano aqui sobre como camada aqui primeira sobre a massa é justamente para evitar umidade. Se a gente coloca aqui direto plástico, qualquer tipo de plástico aqui direto, ou cubra com alguma coisa que não tem um pano, a umidade do calor, ela vai ficar úmida. E aí a gente vai ter mais um trabalho com a massa. Então o ideal é colocar um paninho que ele evita essa umidade e coloca um plástico em cima. Eu não vou fazer isso aqui no momento, porque eu já vou emendar já o nosso trabalho praticamente. Ok? Então fica aí a dica. Bom, gente, já moí o frango, tá? Já passei ele pelo processador. Eu vou mostrar aqui pra você como a diferença, né, do frango moído e do frango não moído. Eu acho que fica bem perceptível aí pra você, né? Aqui é o frango desfiado, somente desfiado. E aqui o frango moidinho. Esse frango é o frango que vai no nosso salgado, tá? A gente não pode usar esse frango aqui, ó, porque é um frango muito grande pro tamanho do salgado que a gente vai fazer, né? Que é a coxinha no copo. Então esse aqui é o frango perfeito pra gente trabalhar com a coxinha no copo. Bom, gente, como vocês bem puderam ver aí, eu fui traído pela bateria da câmera, né? Que acabou justamente enquanto eu mostrava pra vocês como a gente faz aqui a coxinha. Nesse meio tempo, né, para dar uma carregada, eu peguei a massa esfriou o suficiente para eu colocar num potinho aqui e deixar ela ali acomodada no pote. Então, ó, eu peguei uma porção daqui, vou mostrar mais uma vez, né, como a gente modela. Peguei uma porção, abro aqui, ó, abro aqui desse jeito e corto que nem a gente corta em nhoque, ó. Ó, corto que nem nhoque, ó. Um tamanho praticamente padrão, não precisa ficar medindo nada não, você acerta na hora de modelar. E aqui eu tenho o frango separado. Eu pego uma porçãozinha desse frango, amasso ele para poder colocar aqui na massa comprimida. Ó, aperto com o dedo e faço isso aqui, ó. Ó. Ó.
e tira esse excesso que fica aqui. Com a ponta do dedo a gente consegue modelar o salgado e tirar o excesso dele. Vocês podem ver que eu já fiz uma quantidade aqui razoável. Aqui deve ter uns 60, 70 mais ou menos. Bem pequenininhos, tá? Nesse tempo que eu dei uma carregada na bateria. Então eu vou mostrar mais uma vez como a gente modela os salgados, para que você possa ver em detalhe. Ó, a gente pega, coloca aqui o recheio, fecha assim, e com o dedo, com a ponta do dedo, com a ponta dos dedos, a gente vai empurrando a massa para cima e ó, sai o excesso e depois acerta. É muito simples fazer, não tem segredo nenhum. Isso você vai fazer para todos, obviamente, até o ponto, até acabar ou a sua massa ou o recheio, que acabar primeiro, obviamente. Ó, vou tirando o excesso, fazendo, vou separando, e a gente vai conseguir com essa massa, com esse recheio. Olha, eu garanto aí que pelo menos uns 300 você vai conseguir fazer. Uns 300 você faz. Ó, tira o excesso. É bom às vezes apertar o salgado para tirar qualquer arzinho que possa ficar dentro. Então você aperta o salgado e tira. Ó, ó, te junta aqui, ó, com a ponta dos dedos. Eu vou apertando o salgado, ó, e tiro o excesso e modelo bonitinho, ó. Vou mostrar aqui pra você como o padrão tá bem parecido, ó. Tá muito parecido. Aqui são salgados de aproximadamente 2 centímetros. Ó, agora eu vou pegar, vou aperto com o dedão e tiro e vou apertando aqui até tirar o excesso. Às vezes a massa tá um pouquinho grande, tá um pouquinho maior que outra, mas eu consigo acertar tirando o excesso. Ó. Vamos lá, mais uma vez. Mais uma vez. Aperto com o dedão, encaixo o recheio, fecho e com a ponta dos dedos eu vou tirando o recheio, o excesso. E aqui a gente acerta, só para deixar ele bonitinho. Tá vendo? Muito simples, muito prático. Você vai fazendo. Dá trabalho? É claro que dá trabalho, não tenha dúvida que dá trabalho. Mas o retorno é possível. Você pode ter um retorno financeiro muito bacana. E aí é aquilo. Conforme você for crescendo no seu negócio, você for vendendo os seus salgados, as pessoas vão dando uma resposta bacana para você, de que realmente vale a pena, que é gostoso, que faz a diferença fazer algo com sabor e com qualidade. Aí você pode, com o lucro que você for obtendo ao longo do tempo, você pode ir guardando esse dinheiro, para investir, por exemplo, numa máquina. Uma máquina que produza os salgados para você, sabe? A máquina vai dar um ganho de produção muito grande. Ou se você não quiser comprar máquina, de repente juntar um dinheiro para comprar uma franquia, enfim, o que você bem entender, você pode conseguir. Basta trabalhar. Basta trabalhar. Nada é impossível. No caso do salgado, como eu cheguei a comentar, eu estou desenvolvendo uma planilha para que você possa calcular os produtos, o preço correto dos produtos, independente se for salgado, se for bolo, se for doce, sabe? Quem faz aí cupcake, pão de mel, quem trabalha com peça de artesanato, essa planilha ela é excelente para qualquer tipo de pessoa que não saiba, que não tem de repente a ideia de quanto cobrar pelo produto que está produzindo, porque essa planilha ela tem informações, ela permite que você insira informações do tipo que vão dar a oportunidade
de você fazer o cálculo daquilo que você gasta no seu produto, do quanto você vai ter de despesa eventual com luz, água e gás, combustível, essas coisas todas. Tudo isso, gente, tudo isso, para quem vai fazer um negócio, para quem vai abrir qualquer tipo de negócio, tudo isso tem que ser medido, tem que ser calculado, tem que ser mensurado. Não dá para deixar a coisa, não dá para tocar um negócio sem fazer esse tipo de cálculo. Sabe por quê? Porque você vai perder dinheiro. Se você não calcular, você perde dinheiro. Então essa planilha, que muito em breve vai estar no ar, e aí você vai poder conferir, essa planilha, ela ajuda quem quer cobrar o preço correto, mas também quer calcular todo os recursos do seu negócio de uma forma que não dê margem para erro, certo? Então, nele você vai ter como informar um salário base daquele que você pretende ganhar, e a partir desse salário base, calcular o valor da sua hora. Ou seja, você vai produzir um salgado e vai gastar 2 horas e meia. Essas 2 horas e meia tem um valor. E esse valor você vai agregar no preço de venda do seu produto. E a planilha vai te dar essa condição, sabe? Vai te dar essa condição de calcular o valor da sua hora. É o valor da sua mão de obra. Você vai calcular a sua mão de obra. As pessoas têm mania de não calcular mão de obra. E a mão de obra é importantíssima, ela deve ser calculada, porque é daí que sai seu salário. No seu negócio, o salário sai daí, e numa empresa, ela não paga o funcionário só com lucro, ou com o lucro, não é só com lucro. O lucro ela utiliza para investir. O que ela paga o funcionário é com uma despesa calculada para aquele funcionário. Ela não vai ficar pegando o lucro que obtém para poder pagar salário. E você também não vai fazer isso. Você vai pagar a sua mão de obra com a mão de obra. E a planilha vai destrinchar isso. Você vai conseguir na planilha entender o que é mão de obra, o que é lucro, o que é custo, o que é despesa, tudo isso. E detalhe, tudo de uma forma muito simples. Você só vai precisar informar alguns dados, colocar margens daquilo que você pretende obter, no caso o lucro. Se você quer ter 100% de lucro, você vai colocar lá na planilha, 100%, vou obter 100%. E aí você vai, a partir desse 100%, saber quanto que você vai cobrar pelo seu produto. Então essa planilha é uma planilha sensacional, muito em breve ela vai estar no ar. E se você quiser ter uma base maior de informação a respeito dela, logo eu vou ter a oportunidade de adicionar um vídeo aí explicando como que ela funciona em detalhe, e com certeza vai ser uma oportunidade e tanto para você poder calcular corretamente aquilo que você quer vender, sem correr riscos, nem correr riscos de cobrar mais caro e muito menos cobrar barato. Você vai cobrar o preço justo. Bom, gente, agora chegou o momento de mostrar como a gente vai empanar as nossas mini coxinhas, né? Aqui você já pode ver que eu tenho uma travessa com 3/4 de xícara de leite e um ovo inteiro, tá? Aqui tem um ovo inteiro. Eu já empanei vários salgados. E agora eu vou empanar mais uma porção para mostrar para você como que eu faço. Eu tenho aqui um pote redondo com uma boa quantidade de farinha de trigo, de farinha de rosca, perdão. E agora eu pego as coxinhas e jogo toda a porção que eu tenho aqui direto nesse líquido. Eu só mexo um pouquinho para separá-las e pronto. Aqui eu não preciso ficar fazendo isso aqui, sabe? Mexendo bem elas nesse momento aqui para poder misturar
o ovo e o leite com o salgado. Porque o pouquinho que ela pega desse líquido, o pouquinho que ela absorve desse líquido, que o salgado absorve desse líquido, esse pouquinho é suficiente para envolver todo ele e jogar direto aqui no pote. Então uma coisa que você vai poder reparar aí é que eu uso a mão direita para pegar um a um e molhar ele, envolver todo ele com a mistura, e a mão esquerda para mexer o pote e posterior pegar o salgado já empanado para separar e colocar num pratinho ou num recipiente qualquer. Eu não faço, eu não uso as duas mãos para fazer a mesma coisa, porque eu não gosto de ficar com a mão cheia de farinha, misturada com ovo. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar um a um, ó. Eu envolvo aqui, jogo aqui, envolvo aqui, jogo aqui, envolvo, jogo, envolvo, jogo, envolvo, jogo, envolvo, jogo. E aí eu vou fazendo isso até eu conseguir encher bem o pote aqui. Ó. Ó. Você viu que eu não fiquei mexendo muito nos salgados, um pouquinho de ovo e leite é suficiente. Aí, ó, faço isso aqui com a mão esquerda, eu faço isso aqui. E eu não sujo a mão esquerda com líquido nenhum. Eu deixo ela livre justamente para poder retirar daqui os salgados e fazer uma nova, pegar uma nova leva aqui dos salgadinhos molhados e jogar aqui na farinha novamente. É sempre importante, quando a gente tira o salgado da farinha, a gente mexer um pouquinho para tirar excesso, né? Ou qualquer pouquinho excedente aí, para também não ficar desperdiçando farinha. Então vamos lá, ó. De novo faço aqui, mexo, mexo, mexo. E assim a gente vai fazendo todos. Uma coisa importante a salientar, porque depois do processo de empanamento, o que vem é a fritura, é a gente fritar o salgado. No entanto, é imprescindível, se você gosta de comer o salgado crocante, é imprescindível que você empane o salgado e coloque no freezer ou no congelador, o que quer que seja, para pelo menos ele ficar congelado aí durante uma hora e meia, sabe? Não precisa congelar totalmente. Se você for usar o salgado, se você quer usar o salgado já de pronto, deixa pelo menos uma hora e meia, para ele dar uma leve congelada, sabe? O choque térmico do salgado gelado com óleo quente é essencial para se obter um salgado crocante. Se eu pego esse salgado aqui, do jeito que eu estou empanando aqui, deixando ele aqui, e boto direto numa frigideira, numa panela com óleo para fritar, o resultado vai ser um. Se eu coloco ele para congelar durante uma hora, retiro e boto para fritar, o resultado é outro, completamente diferente. E particularmente, eu adoro salgado crocante. Eu gosto de sentir a crocância do salgado, eu não gosto de salgado mole. Então eu sempre faço isso. E se você for trabalhar com a venda desse salgado, vai ser essencial para você. Até porque, como é um salgado bem pequeno, de 2 centímetros, você pode congelar à vontade e tirar ele
do freezer e botar direto para fritar, porque ele é pequeno e o tamanho dele favorece a fritura imediata. Você não precisa deixar ele descansando. Se fosse um salgado maior, um de festa ou um de lanche, seria necessário deixar descansando um pouco, resfriando o salgado, porque senão você ia fritar e provavelmente o centro do salgado, né, o recheio, não iria esquentar, ele ia ficar congelado ou gelado. Aí não dá certo. Então fica a dica, para você ter um salgado mais crocante, faça isso que eu falei. Empane e deixe pelo menos 1 hora no freezer. 1 hora, no mínimo, se você quiser fritar. Se não quiser fritar assim de imediato, aí você pode deixar congelar. Aí congela e no caso aqui da mini coxinha, você retira e frita direto. Não precisa deixar resfriando. Justamente porque ele é pequeno e você vai fritá-lo e o recheio não vai ficar gelado. Ele vai esquentar. Vai esquentar bem, vai ficar um recheio bem gostoso e um salgado bem crocantinho, tá ok? Então, a gente terminando aqui esse empanamento, eu já vou mostrar pra você como a gente vai fritar Bom, gente, agora chegou a hora de fritar o salgado. Eu já tô com uma panela aqui no fogão, acabei de acender o fogo. Ela tá um pouquinho molhada, então ela vai secar. Para em seguida eu adicionar o óleo. Para essa quantidade, para esse tipo de panela aqui, essa panela aqui tem aproximadamente 20 centímetros de diâmetro. 20 centímetros de diâmetro. Para essa mini coxinha, eu consigo fritar de uma só vez aqui nesse espaço ao menos 18 a 20 coxinhas. 18 a 20 coxinhas eu consigo fritar aqui nesse espaço tranquilamente. Uma coisa importante, muito importante, é o seguinte. Se você tiver um termômetro aqui, culinário, obviamente, você pode medir a temperatura do óleo, e se ele estiver na casa de 170 a 180 graus, é o momento ideal para você despejar seu salgado e aqui fritar. Passou muito dessa temperatura, a chance de seu óleo queimar é muito grande. Vale lembrar que aqui eu estou usando o óleo de soja, o tradicional óleo de soja, é mais barato. Ele é excelente para usar na fritura. Se porventura você quiser usar o de milho, por exemplo, o de milho ele demora mais para queimar, então ele é mais duradouro, porém é mais caro. Então, no custo-benefício, talvez não valha tanto a pena. Despejei o óleo, tá? Ó, tem uma quantidade bem razoável. Essa quantidade, gente, é suficiente para o salgado ficar imerso aqui. E isso é importantíssimo. Quando a gente vai fritar alguma coisa, não importa se é salgado, o que quer que seja, a gente tem que deixá-lo imerso. Ele tem que ficar imerso no óleo. Não pode ficar no meio óleo, senão o salgado não vai fritar de forma bacana. Você vai deixar o salgado provavelmente num tom feio, vai queimar um ou outro e não vai dar certo o resultado. Então, sempre trabalhe com uma quantidade de óleo que possibilite que os seus salgados fiquem imersos. Aqui eu não tenho um termômetro culinário, então eu vou medindo a temperatura com a mão. Medindo a temperatura com a mão. A partir do momento que eu sentir que está muito quente, é o momento que eu vou despejar os salgados.
Aqui, gente, ó, eu tenho a quantidade de salgado já para despejar aqui. Eu vou colocar calmamente, calmamente, sem jogar nada. Não vou pegar, por exemplo, com a mão e jogar aqui. Eu poderia fazer isso? Claro que eu posso fazer isso, mas eu corro risco de me machucar. Você também vai correr risco de se machucar com óleo quente. Então, usa um, qualquer tipo de acessório que você tem aí para poder despejar o salgado tranquilamente. Olha, tá ficando um ponto bacana já. A mão eu não consigo mantê-la por muito tempo aqui porque o óleo tá quente. Então, eu vou fazer isso aqui. Ó. Lembrando que a temperatura do óleo a gente consegue sentir que ela está no ponto ideal a partir do momento que a gente não consegue manter a mão muito tempo aqui sobre, por causa da quentura. E o nosso salgado, como ele está congelado, a gente joga aqui, o óleo naturalmente diminui. A partir do momento que o salgado começa a fritar legal, a gente tem esse resultado aqui, borbulhando, é que o salgado está fritando muito bem. Então eu posso diminuir um pouco o fogo para administrar esse óleo, não deixar ele no fogo máximo o tempo inteiro. Ao escorrer esse óleo, gente, eu vou escorrer aqui num prato com papel guardanapo. No entanto, se você trabalha com venda, se você vai trabalhar com a venda desses salgados, o ideal é você ter um escorredor para salgado. Por quê? Ao tirar o salgado, se você trabalha com papel, o óleo do salgado ele passa no papel, certo? Então aqui esse prato com papel vai ficar úmido de óleo, mesmo com papel, sabe? Com o escorredor ele tem uma grade, uma espécie de uma grade, então o óleo desce e ele não fica, o salgado ele não fica ali numa quantidade de óleo que normalmente ficaria aqui no papel, a não ser que você jogue o seu salgado aqui nesse papel num primeiro momento e em seguida você já coloque ele num outro lugar, entendeu? Então, se for trabalhar com venda, você trabalhar com a venda de salgados, eu indico que você procure um escorredor para salgado, para fritura. Não fique usando o método do papel não, porque não é o indicado para quando a gente trabalha com venda. Ó, você viu que eu tô aqui com óleo, tô fritando, ó, o salgado tá ficando uma cor bonita. Eu coloquei uma quantidade aqui ideal para panela, sabe? Para esse diâmetro de panela. A gente pode deixar ele fritando aqui tranquilamente. Você vê que ele tá ficando douradinho. Como eu disse, eu posso jogar o salgado aqui congelado, porque ele tem um tamanho que permite isso. Trazer ele do freezer direto pro óleo. E o resultado é o melhor possível. Você vai ter um salgado crocante, muito crocante, por conta do choque térmico que há. Ó, tá bem douradinho. É o momento já de tirar, tá? Ó, tirar, a gente escorre um pouquinho aqui. Ó,
coloca no papel, tira o resto, coloca no papel de novo. Eu abaixei ainda mais o fogo, acho que tá quase no mínimo. Eu vou pegar mais um pouco para mostrar para você. Mais um pouquinho da fritura. Agora eu vou pegar um pouquinho menos, vou fritar tudo não. Vou jogar aqui, ó. Olha lá. Olha, ele já responde de imediato, ele já tá trabalhando muito bem. A gente consegue reparar que o salgado está sendo bem frito quando tem quando o óleo borbulha assim. Se ele tivesse frio, ele não iria borbulhar, tá? O óleo ia ficar estagnado e a gente ia deixar esse salgado aqui tempo e tempo e tempo até o óleo esquentar suficientemente para poder começar a fritar. Bom, gente, acho que é isso. Foi excelente passar todas essas dicas do salgado, desse salgado no copo. Tudo que eu falei aqui você pode executar tranquilamente, que vai dar certo aí com você. Se você quiser iniciar sua venda, se você tem algum plano, se você mora numa casa, num apartamento que possibilite a venda de salgados, essa receita é excelente. Você vai conseguir fazer salgados maravilhosos, coxinha, especialmente a coxinha. Essa receita é mais destinada à coxinha. Você vai fazer uma coxinha maravilhosa, muito gostosa. Sua clientela vai adorar. E é justamente ela que você tem que atender com muito respeito. Eu não toquei nesse assunto, mas assim, quando a gente vai criar um negócio, tenha em mente que a pessoa mais importante que você vai lidar é o seu cliente. Então, sempre trate ele da melhor maneira possível. Não trate mal, porque é o seguinte: se o seu salgado for bom, se sua receita for bacana, se o seu sabor do salgado for maravilhoso, um cliente que aprove o seu salgado, ele vai contar para uma, duas pessoas. Agora, se o seu salgado, seu atendimento ou qualquer coisa negativa que aconteça perante o seu cliente, ele vai transmitir isso para pelo menos 10 pessoas, 20 pessoas. Isso vai ser um grande ponto negativo no seu negócio. Então, quando você trabalhar com vendas, se você for realmente encarar essa vida, procure tomar muito cuidado em tratar com muito zelo todos os clientes que você atender. Tome nota disso e eu tenho certeza que você só vai crescer. Atenda com um sorriso no rosto, com aparência legal, com simpatia. Você só tem a ganhar. Não transmita para o seu negócio problemas eventuais que você esteja tendo na sua vida. Encare o seu negócio com muita simpatia, com muita automotivação, e com certeza você vai conseguir fazer com que ele cresça, com que ele evolua, e os resultados aí a gente vai ver, né? Até onde você vai chegar, com certeza o céu é o limite, tá ok? Sucesso! Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Espero que o vídeo não tenha ficado tão cansativo ou longo. E a gente vai se ver mais vezes, com certeza. Grande abraço e sucesso para todos. Até mais.